Olá, eu sou o professor Seydic, o seu professor de processo penal. Bora lá? Nós já estamos em 2020 e qual é a melhor forma da gente evoluir em 2020? É olhar para trás e aprender com os nossos erros. Lembre-se sempre que uma questão errada é uma questão que vai te marcar. As questões corretas, aquelas questões que você já acertou, elas não te marcam, elas ficam para trás, você passa por elas sem aprender nada. Porém, quando você erra, aí sim isso parece que fica ali, cutucando o teu espírito e você nunca mais errará. Então vamos fazer o seguinte pra gente evoluir, vamos olhar para trás e vamos criar memórias, exatamente, para não fazer que nem os brasileiros que querem rasgar a Constituição Federal de 88. Então bora começar! Você já sabe, eu sou o professor Seydic e você está no meu mundo! Hoje nós veremos, olhando para trás, as 3 questões mais bizarras de direito processual penal em 2019. Professor, que nome bonito! Não, esse nome não é bonito, na verdade existe um nome mais legal, o nome mais gostoso. Esse nome que eu acabei de te mostrar você vai usar para falar alto enquanto papai passa pela sala. Mas não, nós temos um nome só entre nós, um nome só nosso, que eu quero que você grite comigo. As 3 questões mais bostas de 2019. Sim, esse nome é aquele nome que os produtores iriam cortar de um filme, saca? As 3 questões mais merdas, as 3 questões mais horrorosas, as 3 questões mais bostas de 2019. Primeira coisa, foi muito difícil escolher 3, tá? Porém, essas 3 que eu vou passar pra ti, de verdade, elas são muito horrorosas. Então, acabou não ficando assim... elas são representativas de vários erros que a gente vê as bancas cometendo, tá? Erros toscos, erros simples e que demonstram muitas coisas importantes pra gente, como a gente verá daqui a pouco. Segunda coisa que eu quero que você saiba é que a gente não tá aqui para zoar a banca, né? Zoando a banca. Vai ter que ser legal, eu curti a ideia. Imagina só que legal. Zoando a banca, ia ficar muito massa. Porém, não é a ideia. A ideia é fazer com que você aprenda alguma coisa. Então eu vou pegar uma questão por vídeo, tá? Agora nós vamos para a terceira questão. Depois nós iremos, num próximo vídeo, para a segunda questão. E no terceiro vídeo nós iremos para a primeira, a derradeira, aquela que merece todos os troféus, tá bom? Mas... uma questãozinha por bloco, tá? Para que você aprenda alguma coisa. Então a gente vai passar item por item, ou seja, temos A, B, C, D, E, 5 alternativas. Eu não vou simplesmente te dar o gabarito, te mostrar o erro da questão. Não! Eu vou te ensinar alguma coisa. Vamos aproveitar o nosso tempo, sempre lembrando que tempo é o que você menos tem na sua vida. Começando a questão número 1, a questão bosta número 1. É muito legal esse cocô, é muito massa. Bora lá. Questão bosta número 1, de onde é escrivão de polícia, Espírito Santo, Instituto AOCP. Ó, de verdade, já falo pra ti, hein? Instituto AOCP, vocês precisam estudar, né? Vocês estão muito merda. Olha só, eles anularam... durante o ano de 2019, 8% de suas questões de direito processual penal. Ah, professor, 8% não é grande coisa. Você tá louco? 8% de erros que eles admitiram que cometeram, fora os outros erros que eles não admitiram. Agora, pare e pensa comigo. Se você tem uma lanchonete, você tem um food truck, 8% dos seus clientes, de uma certa noite, vão ter diarreia na manhã seguinte. Meu, é coisa pra caramba. Até porque esses 8% vão contar pra um monte de gente e no outro dia você vai vender muito menos lanche. E assim vai indo, olha só em cascata. 8% não dá pra se viver. Se fosse uma empresa de verdade, tava ferrada no mercado, porque 8% de erro é erro demais. Seria uma empresa de segunda, de terceira, de quarta linha, né? De quarta categoria. Não pode! Instituto OCP, por favor, hein? De verdade, vou até me propor aqui. Me contratem! Eu faço as questões de processo penal para vocês. Bora lá! Primeira questão, então, comigo! Olha que legal. Aqui! Instituto OCP, prova de 2019 para investigador. Investigador é quem investiga, não é verdade? Exatamente. É o agente de polícia, basicamente, tá? Veja lá, ó, sobre o direito de queixa e representação. Já começa tudo cagado, né?
Pô, direito de queixa e representação trata de ação penal, o que não interessa para o investigador, mas beleza, vamos lá, vai, o edital é a regra do concurso, então vamos lá, se está lá, tá lá. Sobre o direito de queixa e representação, condicionantes da ação penal, vigora no Código de Processo Penal qual das seguintes regras. Veja que ele quer quem vigora no Código de Processo Penal, então o que a questão quer para ti é marque o quê? Marque a correta. Marque a correta. Vamos lá, nós temos A, B, C, D, E. Se é para marcar a correta... Oh, idiota! Né? A correta, eu falei correta e escrevi correta. Marque a correta. Vamos lá. Se nós temos A, B, C, D, E, e ele quer a correta, tem de ser somente uma, mas veja que eu já coloquei 2 xizinho aqui, porque nós temos já de cara 2 corretas. Ha! O que aconteceu nessa questão foi muito simples, você verá já comigo. E eu vou aproveitar para te ensinar os temas, tá? O que aconteceu nessa questão foi o seguinte, chegaram para um Zé Ruela que tava passando no pátio e falaram assim, brother, chega aqui, você sabe processo penal? O cara falou, puta, não sei nada. Tem problema, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar a lei, tu vai pegar o Código de Processo Penal, você vai copiar os artigos e você vai simplesmente transcrever, tá aqui. Mas aí que tá, você transcreve 5 artigos, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, mas num desses artigos você vai colocar um erro, você vai trocar alguma coisa para ser errado, e assim vai indo, né? A ideia era essa, né? Mas o cara não sabia nada de direito processual penal, então ele cagou tudo. Você quer ver? Olha só que legal. Todas as questões, todas as alternativas são transcrições da lei. Veja comigo para o nosso slide. Então vamos lá, a gente precisa achar a correta, sempre lembrando disso, né? Aqui, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial, famoso Delta Delegado. Olha só, a gente poderia ter colocado entre aspas, tá? De verdade, porque olha só o que está escrito no artigo 39, exatamente a mesma coisa. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Veja, é transcrição reta, não tenho que tirar do artigo 39. Isso aqui, portanto, está correta. Vamos lá, vamos usar o erro da gente, né? Correta! Isso está certo! Já começamos aí! Vamos para a letra B. O órgão do Ministério Público não poderá dispensar o inquérito. Opa! Você é meu aluno, sabe que o inquérito policial é dispensável. Aí eu sempre falo pra ti assim, é dispensável para quem? Para quem? Simples, para o Ministério Público. Isso significa que o Ministério Público ele precisa ter uma coisa, chamada de justa causa. A justa causa nada mais é do que o lastro probatório mínimo acerca de materialidade do crime e autoria que justifique o processamento de alguém. Por quê? Porque o Ministério Público vai ter que chegar pro juiz e vai falar assim, senhor juiz, eu quero que você processe quem? O nosso Joaquim, o vizinho bonzinho, a Maria... Ai, cacete, falei o nome. Ai, a Joaquina do Pó, e assim por diante, né? Mas a ideia é que o seguinte... a gente só vai ter o processamento, ou seja, a ação penal, se existir causa para isso. Porque se não existir causa para isso, nós teremos o constrangimento, tá? E esse constrangimento é ilegal, e aí pode gerar habeas corpus e assim por diante, e segue na matéria. Então o que acontece? Essa justa causa pode vir do inquérito policial, mas pode vir de qualquer lugar. Não interessa só inquérito policial. Por exemplo, pode vir da Receita Federal, pode vir no tal de procedimento de investigação criminal, de uma representação fiscal para fins penais, pode vir de uma CPI, pode vir de qualquer canto, inclusive de um particular. Então o inquérito policial só serve para levantar a justa causa, para ajudar o Ministério Público a criar sua opinião sobre o crime. Se o Ministério Público já tem a sua opinião sobre o crime, se o Ministério Público já tem a materialidade nas mãos, já tem uma autoria indicada, ele chega
chega no juiz e fala: senhor juiz, eu quero que você processe o vizinho bonzinho sem passar pelo inquérito policial. É isso que está aqui pra gente também no artigo 39, parágrafo 5º. Olha o que diz o artigo 39, parágrafo 5º aqui comigo. O Ministério Público dispensará o inquérito policial. Dispensará. Olha o que está escrito na nossa assertiva. O órgão do Ministério Público não poderá dispensar. E esse não está errado, porque o certo seria poderá dispensar. Então vamos ler totalmente aqui. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito policial se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Esses elementos que o habilitem têm o nome justa causa, lastro probatório mínimo acerca de materialidade e autoria. E neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Veja, pelo amor de Deus, isso aqui mais uma vez é transcrição da lei. O Zé Ruela, que estava passando no pátio, foi chamado para fazer a questão, simplesmente chegou lá na letra B e colocou o órgão do Ministério Público? Não. Ele acrescentou? Não. Né? Só para dizer que estava contrário do que estava no artigo 39, parágrafo 5º, tá bem? Isso significa que você precisa ler, reler e treler a lei. O código é muito importante. Bora para a próxima assertiva. Vem comigo. Aqui, letra C. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal condicionada. Opa, deixa eu ler direito. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal pública. Eu quero que você coloque aqui assim, ó, uma trave, tá? Condicionada já recebida pelo juiz. Olha só o artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. É óbvio que ele não poderá desistir da ação penal que ele intentou. A ação penal que é de sua responsabilidade. Opa, quais são essas ações penais que são da responsabilidade do Ministério Público? Ação penal pública. Ai, que lindo! E daí? Que elas são de dois tipos? A incondicionada e a condicionada. Aí a gente tem que aqui a condicionada basicamente, a gente está falando da condição representação, né? Então o que acontece? O Ministério Público, seja ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, não pode desistir, não interessa qual é o tipo de ação penal pública, ele não poderá desistir jamais. Mas professor, sem que o cara começa uma ação penal pública condicionada ou incondicionada. Beleza. E aí que no meio do caminho da ação, durante a instrução, o Ministério Público olha para o juiz e fala assim: ai caramba, eu acho que o nosso acusado não é o responsável pelo crime. E agora, o que fazer? Simples, se o Ministério Público acha que o cara não é o responsável pelo crime, ele poderá desistir da ação penal. Não! Tá aqui, ó, artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal pública, é óbvio, de qualquer tipo, incondicionada ou condicionada. Mas aí, o que o Ministério Público poderá fazer? O Ministério Público poderá mudar o seu pedido. Se o pedido inicial, lá da denúncia, era condenar quem? O vizinho bonzinho, agora que ele tem certeza íntima, certeza, no caso, técnica, né? Do nosso órgão do Ministério Público, ele olha para as provas e fala assim: ih, cacete, nosso vizinho bonzinho aqui, ele é bonzinho mesmo, né? E não foi ele que cometeu o crime. E o que a gente vai fazer? O Ministério Público vai trocar o seu pedido. Ele vai chegar no meio da ação, vai virar para o juiz e falar assim: senhor juiz, eu pedi a condenação dele, mas agora eu estou convencido de que ele não é o culpado. Portanto, senhor juiz, eu peço a absolvição do nosso acusado. Simples e tranquilo. Você deve gravar. Ministério Público não pode pedir o quê? Não pode desistir da ação penal, mas o Ministério Público pode pedir a absolvição do acusado. E o juiz está obrigado a absolver o acusado? Não, o juiz não está obrigado a absolver ninguém, tá? O juiz é livre para decidir do jeito dele. Mas olha só o que o cara que estava passando no pátio acabou fazendo aqui nessa questão. Olha aqui. Ele tentou, ele veio e falou assim: o Ministério Público não poderá desistir da ação penal pública. Transcreveu o artigo 42. E ele tentou criar uma situação em que
a sua frase, a frase que ele colocou aqui seria errada. Ele chegou e falou assim, ó, não pode desistir da ação penal pública. Qual delas? Ah, a condicionada, já recebida pelo juízo. Não, ele não pode desistir de nenhuma. Ele achou que isso aqui ia transformar a assertiva dele numa assertiva incorreta. Mas não mudou nada. Por quê? Porque o Ministério Público não pode desistir de nenhuma ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada. Então, essa assertiva aqui é correta! Aê! Que lindo, professor! Ih, já vi que tem duas corretas. Exatamente. Bora pra frente? Olha só. A letra D, como era de se esperar, é transcrição. Olha o que está escrito. A queixa, queixa você sabe, ação penal privada. A queixa, quando a ação penal for privativa do ofendido, jamais poderá ser aditada pelo Ministério Público. Olha o artigo 45, a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então vamos lá, a queixa quando a ação penal for privativa do ofendido, jamais, opa, tá errada, olha aqui que o cara escreveu aqui, o cara do pátio que tava passando lá, ele chegou e tentou te pregar uma peça e colocou um jamais aqui para transformar essa assertiva numa assertiva errada. Então o Ministério Público tem sim o poder de aditar a queixa, tá? Bora pra frente, veja a transcrição da lei, artigo, a assertiva afirmativa é. Bem legal também, olha só, bem tosca. Não existe perempção na ação penal privada. Ó, você não precisa nem saber o que é perempção, tá? Mas vem aqui, ó, artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, acabei de falar para ti, ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação, ou seja, haverá perempção. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, na ação penal privada, teremos a perempção nesses casos aqui, ó. Na boa, dá um pause e leia, porque de vez em quando vem na sua prova. Não vou ler para não ficar chato, mas volta para a assertiva. Não existe perempção na ação penal privada? Opa, justamente o contrário. Existe. Não há perempção na ação penal pública, na privada há. Só para você saber, vamos lá, já que a gente está aqui, a perempção é uma reação do Estado à falta de vontade de quem? Do responsável pela ação penal privada. A ação penal privada trata de interesses basicamente privados, particulares. Por isso que o Estado deixa para quem? Para a vítima, de forma geral, né, dar origem à ação penal. Não é o Ministério Público que vai lá dar o start, não, é a própria vítima, porque são interesses particulares, mas privativos da pessoa, por exemplo, crime de dano, tá? Agora, se o interesse é seu, ao longo da ação penal, você, vítima, demonstrar que você não tem mais interesse, que a sua vontade foi pro saco, você não deu andamento ao feito, o que o Estado faz? O Estado compreende que, ó, você não tem mais desejos, você não tem mais pedido, então volta para casa. A gente está agora extinguindo a ação, tá? Um exemplo aqui, tá bem clarinho pra gente, olha só. Quando, vamos lá, inciso 1º aqui do artigo 60. Quando iniciada a ação penal, o querelante, ou seja, quem deu origem à ação penal, deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Pô, bicho, você não tava doidão pra conseguir condenar alguém pelo crime de dano? Tava doidão. Minha ex-namorada chutou meu carro, quebrou os vidros da minha Lamborghini. Eu quero que ela pague. Beleza, então você vai atrás dela. Mas aí no meio da ação você caga. Cagou, 30 dias seguidos, acabou. A sua ação está perempta. Agora, o que eu quero que você veja é o seguinte. Olhe comigo, né? O meu gabarito para essa questão e de qualquer pessoa que conheça direito processual penal vamos lá, comigo, hein? Letra A, vamos em azul, vamos lá. Letra A, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita oral feita ao juiz,
ao órgão do Ministério Público ou ao delegado. Vamos lá? Representação. Representação nada mais é do que a nossa condição de procedibilidade da persecução penal nos crimes de ação penal condicionada à representação, crimes de ação penal pública, tá? Isso aqui é correto. Fechou. Vamos à letra B de bola. O órgão do Ministério Público não poderá dispensar o inquérito policial. Isso aqui, portanto, é incorreto. Letra C. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal pública condicionada já recebida pelo juízo. Sim, da ação penal pública condicionada, da ação penal pública incondicionada. Isso aqui é correto. Vamos lá? Letra D. Agora, a queixa, quando a ação penal for privativa do ofendido, jamais não, poderá ser aditada. Então a nossa assertiva está incorreta. E por fim, letra E, não existe perempção. Claro que existe perempção na ação penal privada, não existe na ação penal pública. Então isso aqui está incorreto. Agora vamos ao nosso cabeçalho, deixei por último de propósito, vamos lá? Sobre o direito de queixa, representação, condicionantes na ação penal, vigora. Como eu disse lá no comecinho, lá que é a correta. Mas nós temos duas corretas. E agora, professor Senjique, se nós temos duas corretas, né, essa questão é nula. Sim, senhor, essa questão não tem como arrumar. Não dá para você chegar lá no gabarito oficial e falar assim, eu disse que era C, mas agora é A. Não, as duas estão certas. Então essa questão é nula e ela é bizarra. Por que ela é bizarra? Vamos lá? Aqui, ó, deixa eu vir aqui. Ela é bizarra. E eu coloquei a Pitty aqui, ó. A Pitty, bizarro. Ela é bizarra. Por quê? Porque a gente tem uma transcrição, nós temos várias transcrições do Código de Processo Penal e a criatura transcreve e consegue errar. Oh, meu Deus! Isso significa, assim, de forma muito clara, isso demonstra pra gente que a pessoa que fez a prova não sabe nada de direito, tá? Mas podemos aprender algo muito, mas muito importante com essa questão bosta. E eu já disse pra você ao longo da nossa aulinha. Bora comigo? O que você tem de aprender, eu vou colocar em azul. Então, aqui, por favor, eu quero um ó, Bilal azul. Comigo, de verdade, isso é muito importante. Você precisa, vamos lá? Você precisa ler, reler, bem paranaense, treler, o quê? O CPP, o código, pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo nesse mundo dos concursos atuais. A galera criou os streamings. Né? Streamings, professor, eu comprei 11 mil cursos. Enfia no cu, de verdade. Você não vai assistir esses 11 mil cursos nunca. Né? Primeiro que você não tem maturidade, muitas vezes, para assistir o que você deve assistir. O que acaba acontecendo? A galera só assiste o que gosta. Né? Ah, tá, aí ó, vai tomando no resto, né? Então não compre esses negócios. Ainda que compre, tá bem, mas tenha maturidade para você poder montar um curso decente e assistir as aulas, não só daquele professor com o qual você tenha mais familiaridade, mas tudo que você precise. E outra coisa que está acontecendo é simples. Você compra 11 mil cursos, né? A assinatura vitalícia. Assinatura eterna. Você é o Drácula do Netflix, né? Você nunca leu, nunca releu, nunca treleu o código. Recentemente eu recebi uma pergunta no Instagram. A pergunta foi assim: professor, o que são as disposições preliminares? Meu Deus! O cara assistiu, sei lá, 5, 6 mil aulas dessas dos streamings e nunca pegou um código. E se ele tivesse segurado um código na mão, ele ia ver que o primeiro item do Código de Processo Penal é disposições preliminares, artigos 1º, 2º e 3º. Acabou. Veja como é importante você ler o código. Inclusive, se você tivesse lido o código, essa questão seria muito fácil para você. Essa questão bosta seria muito fácil. Inclusive, na hora lá, você ia bater os olhos e ia falar assim: meu Deus, tem coisa errada aqui. E o teu recurso já estaria pronto, porque era só você copiar e colar os artigos do código e mostrar para a banca que aquele zureiudo que estava passando lá no pátio não sabe nada de processo penal. Tá bem?
Grava isso, leia, releia e treleia o código. Essa é a questão número 3. Você verá, a questão número 2 é horrorosa e a questão número 1, meu Deus, merece um Oscar. Bora lá! Terminamos aqui a nossa aulinha breve sobre esse tema, né, sobre a nossa questão 3, e eu queria simplesmente lhe desejar excelentes estudos, detone aí, nós temos 2020 inteiro pela frente. Tem muita mentira com relação aos concursos públicos, e o pessoal dizendo que vai ter concurso esse ano que vem para a Polícia Federal, não vai ter, tá? De boa, tô falando aqui de coração, para cargos policiais não vai ter, porém, existirão outros concursos, e mais do que isso, o que você estuda hoje, você não perde amanhã. Lembre-se sempre, a evolução ela é gradativa, tá? E você precisa desse caminho, você precisa de 2019 estudando, você precisa de 2020 estudando para, sei lá, colher os seus frutos, seus bons frutos em 2020, 2021, quem sabe, 2022, talvez 2050, quando teremos o próximo concurso da Polícia Federal. Brincadeira. No outro vídeo eu te conto quando será? Não tem na Globo? Como será? Era com a Sandra Nemberg, não sei quem mais. A minha irmã parece a Sandra Nemberg, eu zoo muito ela. Quando ela passa pela sala eu grito assim, como será? Ela fica uma arara, mas ela sai rindo por baixo do pano, tá? Então, siga estudando com muita força, 2020 está começando e a gente precisa chegar lá no final do ano de uma forma muito melhor do que nós estamos agora. Beijo pra ti!